Você sabe quem foi o músico negro que foi um dos precursores da bossa nova? Alfredo José da Silva, conhecido artisticamente como Johnny Alf, nasceu em Vila Isabel, na zona norte do Rio de Janeiro, em 19 de maio de 1929. Seu pai, um militar, morreu durante a Revolução Constitucionalista de 1932, quando Alf tinha apenas 3 anos. Após a perda, sua mãe enfrentou dificuldades financeiras e começou a trabalhar como empregada doméstica. A família que empregava sua mãe, reconhecendo o potencial do jovem Alfredo, decidiu custear seus estudos. Aos 9 anos, ele também começou a receber aulas de piano clássico de uma amiga dos patrões da mãe. E essas aulas marcaram o início de sua relação com a música, despertando nele uma paixão que o acompanharia por toda a vida. Por volta dos 14 anos, Alfredo formou um pequeno conjunto musical com amigos de Vila Isabel, tocando em festas e eventos locais. Paralelamente, enquanto estudava no Colégio Pedro II, ele teve a oportunidade de entrar em contato com o Instituto Brasil-Estados Unidos, o IBEU, um renomado centro de ensino de inglês e intercâmbio cultural. Sua paixão pela música estadunidense e seu conhecimento básico da língua chamaram a atenção dos membros do Instituto, que o convidaram a integrar um grupo artístico. E foi nesse ambiente que Alfredo recebeu o apelido Alf, em referência à prática dos Estados Unidos de simplificar os nomes. Durante uma apresentação no programa de jazz de Paulo Santos, transmitido pela Rádio Ministério da Educação, uma jovem americana que assistia sugeriu o nome Johnny para acompanhá-lo, afirmando que era um nome muito comum em seu país. Assim, nasceu um nome artístico que o marcaria para sempre, Johnny Alf. No IBEU, Johnny Alf participou ativamente da criação de um clube cultural dedicado à promoção e intercâmbio musical entre o Brasil e os Estados Unidos. O grupo reunia jovens apaixonados por jazz e música brasileira que compartilhavam partituras, organizavam apresentações e discutiam tendências musicais. Esse ambiente era extremamente enriquecedor, pois proporcionava a Johnny Alf a chance de explorar suas influências musicais e experimentar combinações inovadoras de harmonias. E foi nesse contexto que Johnny Alf começou a atrair atenção por suas composições únicas, marcadas por harmonias com jazz, que fugiam dos padrões da música brasileira da época. Suas experimentações melódicas e rítmicas inspiraram músicos como Dick Farney e João Donato, que o viam como um precursor de uma nova linguagem musical. O estilo que ele desenvolvia, uma fusão de jazz, samba, seria posteriormente reconhecido como bossa nova, ainda que Johnny Alf não recebesse o crédito devido na época. E conforme Johnny Alf se apresentava em clubes e casas noturnas do Rio de Janeiro, ele começou a conquistar um público fiel, encantado por suas harmonias inovadoras e influências do jazz. Contudo, essa rotina trouxe mudanças significativas em sua vida. Na época, Johnny ainda era cabo do exército e precisava conciliar o trabalho militar com suas apresentações. Ele saía da Escola de Sargento das Armas de Realengo às 9 da noite, trocava de roupa rapidamente e seguia para os clubes, onde tocava até as primeiras horas da manhã. Por volta das 4 horas, era levado de volta por Sil Farney, irmão do cantor Dick Farney, para se trocar e retornar ao quartel antes do amanhecer. Essa rotina exaustiva, embora revelasse sua dedicação à música, começou a incomodar a família que custeou seus estudos. Eles esperavam que Johnny seguisse uma profissão convencional, como funcionário da Leopoldina, a companhia ferroviária da época ou professor de inglês, carreiras consideradas mais estáveis e respeitáveis. A música, especialmente tocada em clubes noturnos, era vista com certo preconceito, principalmente para um jovem negro em ascensão. Em 1952, a sua carreira deu um salto quando foi apresentado por Dick Farney e Nora Ney ao radialista e apresentador César de Alencar, que havia acabado de inaugurar a Cantina do César, um famoso ponto de encontro em Copacabana. César precisava de um pianista residente e Johnny foi contratado, marcando o início de sua ascensão no cenário musical carioca. Suas apresentações na cantina consolidaram sua reputação como um músico talentoso e inovador, atraindo a atenção de nomes influentes da música brasileira. Esse período, marcado por sua determinação e independência,
foi fundamental para sua consolidação como artista. Apesar das dificuldades emocionais, Johnny Alf continuou investindo em sua música, que logo se tornaria uma das bases para o surgimento da bossa nova, influenciando toda uma geração de músicos e compositores. Johnny Alf é responsável por composições marcantes como Eu e a Brisa e Rapaz de Bem, essa última lançada em 1953 e amplamente reconhecida como um dos alicerces da bossa nova. Suas harmonias sofisticadas e letras introspectivas influenciaram profundamente artistas como Tom Jobim, João Gilberto e Vinícius de Moraes, que mais tarde popularizariam o gênero. No entanto, a trajetória de Johnny Alf foi marcada pela invisibilidade, reflexo do racismo e das desigualdades da época. É importante considerar o contexto das décadas de 50 e 60 no Brasil. Durante esse período, não era incomum que clubes, hotéis e outros estabelecimentos de prestígio proibissem o acesso de pessoas negras pela entrada principal, o que mostra o tratamento diferenciado. Inclusive, a primeira lei antirracista do Brasil foi criada em 1951, após o luxuoso Hotel Esplanada, em São Paulo, negar hospedagem à dançarina e coreógrafa dos Estados Unidos, Catherine Durham. Durante sua turnê no Brasil, a denúncia de racismo caiu no Brasil como uma bomba. Primeiro, por ter partido de uma estrela de renome internacional, depois, porque o país se julgava o mais perfeito exemplar de democracia racial. Foi a partir dessa situação que, em 3 de julho de 1951, foi sancionada a Lei Afonso Arinos, considerada a primeira legislação antirracista do Brasil. Essa lei previa penalidades para práticas discriminatórias baseadas em raça ou cor, incluindo recusa de hospedagem em hotéis, proibição de entrada em estabelecimentos comerciais, exclusão de matrículas em escolas e discriminação em contratações de emprego, tanto no setor público quanto privado. As punições incluíam multas e até 1 ano de prisão. Apesar de sua importância simbólica, a Lei Afonso Arinos teve eficácia limitada. Na prática, a aplicação da lei era rara e o racismo continuava a ser amplamente tolerado e praticado de maneira dissimulada ou explícita. Pessoas negras ainda enfrentavam restrições de acesso a espaços e oportunidades, sendo muitas vezes relegadas a entradas secundárias e tratadas como cidadãos de segunda classe. E a discriminação racial da sociedade brasileira da época não apenas restringiu o alcance da carreira de Johnny Alf, mas também moldou as narrativas em torno da bossa nova, apagando a contribuição de muitos artistas negros que ajudaram a construir o gênero. Em uma entrevista, o produtor de Johnny Alf, por mais de 20 anos, afirmou que houve um movimento para promover Tom Jobim, enquanto Johnny Alf foi relegado a segundo plano. Algo muito semelhante aconteceu com Big Mama Thornton, que gravou a música Hound Dog em 1952, alcançando grande sucesso no circuito do blues. No entanto, anos depois, a canção foi amplamente popularizada por Elvis Presley, cuja versão de 1956 se tornou um marco do rock and roll, eclipsando a contribuição original de Thornton e sua importância para a música. E assim como Alf, Alaide Costa, cantora profundamente influenciada por ele, também enfrentou o apagamento, apesar de sua importância na consolidação do gênero. Sua exclusão do concerto histórico da bossa nova no Carnegie Hall, em Nova York, em 1962, ao lado de Johnny Alf, reflete a maneira como o racismo e o elitismo moldaram as narrativas sobre o gênero. Além de ser negro, Johnny Alf era também assumidamente gay, algo que adicionava outra camada de invisibilidade e discriminação à sua trajetória. Em um Brasil profundamente conservador, especialmente nas décadas de 50 e 60, abordar questões relacionadas à sexualidade de forma aberta era praticamente impossível devido ao preconceito e à repressão social. Apesar disso, sua vivência muitas vezes transparecia de forma sutil em suas músicas. Um exemplo marcante é Ilusão à Toa, lançada em 1961, uma canção que, com sua melodia delicada e letra introspectiva, aborda temas como amor e desilusão, que podem ser lidos como reflexos de sua experiência como um homem gay em uma sociedade que marginalizava tanto sua cor
quanto sua orientação sexual. E uma parte pouco conhecida da trajetória de Johnny Alf foi sua conexão com as religiões afro-brasileiras, descoberta na década de 70. Esse contato representou um marco em sua vida pessoal e artística, proporcionando-lhe momentos de paz interior e inspiração criativa. Vivendo em um contexto marcado por preconceitos raciais e sociais, Alf encontrou nas tradições afro-brasileiras um espaço de acolhimento e reconexão com suas raízes culturais. Esse período foi também uma nova etapa de sua carreira como compositor, marcada por obras que refletiam as influências espirituais e culturais desse universo. Oxum, senhora bonita. Ao incluir essas temáticas em sua obra, Johnny Alf reafirmou o valor das tradições africanas na cultura brasileira. Johnny Alf faleceu em 4 de março de 2010, aos 80 anos, em Santo André, São Paulo, vítima de complicações decorrentes de um câncer de próstata. Nos últimos anos de sua vida, ele residiu em uma casa de repouso na cidade, levando uma vida modesta, longe dos holofotes que tantas vezes ignoraram sua importância na história da música brasileira. E como tantos outros gênios desse país, Johnny Alf foi relegado ao esquecimento, sem receber o devido reconhecimento por sua imensa contribuição no desenvolvimento da música popular brasileira, em especial ao gênero que ajudou a fundar e que se tornaria um dos mais cultuados no mundo, a bossa nova.